Olá, Conafarques, olá, ouvintes de público geral que não sejam fotógrafos. Para vocês que estão chegando agora, que não conhecem ainda, a gente está começando, né, um projeto chamado Conatalks, que é um podcast sobre fotografia de arquitetura, né, produzido pelo Conafarc, né, que é um coletivo de fotógrafos de arquiteturas nacional, que começou lá em 2021. Então, hoje a gente está dando mais esse passo, né? A gente já tem um episódio publicado, para quem não ouviu ainda, volta lá, né, que é com a Paola e o Renato, que são fotógrafos de arquitetura em Salvador. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado da vez, né, que é o Alê, ele que é fotógrafo aqui também na Bahia, mas ele, né, reside no interior, né, mais especificamente em Feira de Santana, que é uma cidade aqui do lado de Salvador. E para quem não sabe, eu sou Dander Freitas, fotógrafo também de arquitetura, atual presidente do Conafarc, né? E sou fotógrafo de arquitetura aqui em Salvador e em São Paulo também. Bem-vindo, Ale, tudo bem? Fala, Dander, tudo bom? Bom dia. É um prazer estar aqui nesse espaço para poder compartilhar um pouco da trajetória, da dinâmica dessa jornada fotográfica de arquitetura que a gente faz e que a gente bem sabe como é. Então, estou muito feliz de estar aqui, de ter esse espaço e poder compartilhar um pouco do que eu venci e do que eu sei também. Massa, Ale, bem-vindo. Ale, para começar a conversa, né, eu queria entender um pouquinho assim da sua trajetória, né? Como é que você chegou, né, a ser fotógrafo de arquitetura? Você que é uma pessoa jovem, né? A gente acabou se conhecendo através do coletivo, né? A Sim, gente sempre tenta fazer, né, um encontro aqui na regional da Bahia, então a gente já conseguiu se encontrar algumas vezes, mas eu queria conhecer mais da sua trajetória, né? De onde você vem, para onde você vai, aquelas coisas, tipo Globo Repórter. massa. Bom, meu primeiro contato com fotografia foi em 2017, quando eu ganhei uma câmera fotográfica da minha mãe, né, de presente de aniversário. E aí, desde 2017, eu criei um apreço, né, por fotografar. Comecei fotografando paisagem, depois fotografando fotografia publicitária, né, numa oportunidade de trabalho que eu tinha, de trabalhar no setor de marketing de uma empresa. E aí fui me desenvolvendo, né? Assim, passei por vários nichos, nada muito profissionalizante no momento, porque era um aprendizado, era um conhecimento, né? E de uma certa forma foi muito valioso. E de fato a fotografia de arquitetura ela se integrou na minha vida e se solidificou depois do meu ingresso à Universidade de Arquitetura, né? Eu sou arquiteto recém-formado e o intuito de iniciar a fotografia de arquitetura foi com base de conhecimento para me ajudar ao longo da trajetória do curso, né? E aí, eu não sou de Feira de Santana, eu venho de uma cidade chamada Itaberaba, que é muito próxima daqui também. Meu curso ele começou pós-pandemia, então ainda cursei um ano no processo remoto, antes de tudo voltar ao formato presencial. E aí, vindo da minha cidade para Feira, né, que era uma cidade desconhecida para mim, eu não tinha contato, não tinha amigos, não tinha influência nenhuma aqui, eu me construí através dessa base acadêmica e também dessa dedicação ao projeto, né? Eu vi que aqui não tinha profissionais específicos, né, da área de arquitetura, profissionais que atuavam aqui eram profissionais de fora, por exemplo, Salvador, conhecidos nossos, inclusive. E aí eu vi como oportunidade, para além do conhecimento, de ser também um desenvolvimento profissional. E aí o mercado se abriu para mim de uma certa forma muito generosa, assim, bem convidativa. Eu vi muito certo de que eu queria apostar nesse projeto. E há 4 anos eu tenho colhido bons frutos, assim, boas experiências que eu posso compartilhar ao longo da nossa conversa aí e que eu acho que vai ser bem, bem legal. Mas e como é que você descobriu a fotografia de arquitetura como um possível trabalho, né? Assim, porque é isso, né? Eu acho que muita gente, com quem a gente vai conversar aqui, eu tenho essa sensação, não começou na fotografia de arquitetura, né? Vieram de outras fotografias. Até porque a fotografia de arquitetura não é talvez a mais conhecida para o público geral, né? Mas em algum momento a gente tem esse contato, né? Claro que você sendo arquiteto, você deve ter tido esse insight em alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, para mim, embora eu seja arquiteto também formado,
eu nunca tinha imaginado que isso era um segmento, sabe? Para mim, fotógrafo era fotógrafo, né? E aí foi uma coisa que eu fui Sim, descobrindo mesmo ao mergulhar, né, fazendo cursos e tal. E aí, por acaso, fiz um curso com um fotógrafo que era fotógrafo de arquitetura, né? E como é que foi essa descoberta para você desse mercado, né, mais específico? bacana. Com a certa influência da faculdade, né? Acaba que na universidade a gente acaba, na Universidade de Arquitetura, a gente acaba tendo um contato muito visual com projetos, né? Com muitas referências. E automaticamente eu, com esse contato, fui me familiarizando, né? Fui gostando da forma de demonstrar um projeto, de visualizar um projeto, e fui ficando encantado com as possibilidades de criar imagens, né? De espaços de diferentes escalas e que pudesse representar algo que fosse legal. E aí me deu o desejo de, poxa, eu tenho uma câmera, estou fazendo curso de arquitetura, acho que gostaria de começar a fotografar para compreender como é que funciona e tudo mais. E, em paralelo a isso, foi uma grande oportunidade de trabalho, né? Porque era um mercado que era muito sedento desse profissional aqui. E aí eu unifiquei as duas coisas, né? O meu desejo de conhecer o nicho e a fotografia de arquitetura, de produzir, com um mercado que precisava de alguém que pudesse desenvolver esse trabalho e também, de uma certa forma, colaborar, né, de forma positiva para os escritórios. Então, assim, foi muito construtivo assim o meu processo de Foi muito conhecimento, natural. muito natural isso, de buscar conhecimento, de buscar fontes de referência, de fazer alguns cursos, de entrar em contato com fotógrafos de outras áreas também. Inclusive, uma pessoa que eu posso citar que foi fundamental no meu processo inicial foi tanto Rafa Calazans, né, que a gente bateu um papo super legal no meu início, e também o Gabriel Coran, do Rio Grande do Sul. Assim, ele foi um cara que me abriu as portas, a gente se Um reuniu. hack, né? Isso. Então, assim, foi muito gratificante ter todo esse apoio desde o início e muita força de vontade para poder estar próximo, né? E aí fui me desenvolvendo. Acho que ao longo desses últimos 4 anos, o meu olhar se desenvolveu bastante assim para arquitetura. E aí eu fui me familiarizando, porque eu sou uma pessoa assim, muito criativa e muito construtiva, então o meu processo de imagem é muito nesse viés, assim, sabe? De enxergar algo e imaginar e conceber. Então, minha fotografia se baseia um pouco nisso. É isso que eu ia te perguntar, a próxima pergunta, né? O que que você acha que você pode ser diferente, né, de outros fotógrafos de arquitetura? O que que você acha que te diferencia, né? É o olhar, a composição? Em que você se apega, né, na hora de fotografar? O que que é mais importante para você na hora de fotografar? Massa. Eu tenho algumas características que eu analiso na minha fotografia, que eu observo, que sim, é algo muito importante a composição para mim, e muitas das vezes, como é necessário em alguns casos, é uma fotografia que precisa ser construída, né? Apesar de se ter um ambiente, de se ter um espaço já definido. Mas eu tenho um apelo muito sensível assim, à estética, à composição. Eu gosto muito de transparecer nas minhas imagens algo que fosse observável por muito tempo, né? Então, eu gosto de construir uma imagem que a pessoa olhe e que ela se depare para ver, poxa, ele criou uma cena dessa forma, nesse ambiente, para direcionar um olhar para algo, para transmitir uma mensagem. Muitas das vezes, por ter uma característica de arquiteto, de você conceber um projeto vivenciando aquele espaço onde a pessoa vai residir, na minha fotografia eu tento replicar isso também, tipo assim, fazer com que o visualizador, a pessoa que está, o observador, ele consiga se sentir dentro daquela imagem, dentro daquele ambiente, através de como eu construí, sabe? E aí, muitas das vezes, eu trago muita humanização também para dentro das minhas imagens, não só como escala, mas como realmente algo que abrace mesmo assim o local, sabe, a fotografia. Eu acho que eu poderia definir como composição, como sensibilidade. Importante também a questão de uma boa luz na fotografia. Eu me apego bastante a isso. E acho que é por esse caminho assim que minha fotografia se traduz. Eu tô aqui também para poder falar algumas polêmicas aí da fotografia, tá? Você falou de luz aí. Você sempre tem aquelas coisas, né? Uso flash, não uso flash, uso luz contínua, não uso contínua.
uso luz, fotógrafo com luz ambiente, não fotógrafo com luz ambiente, né? Que inclusive é bem comum, né? Um embate entre fotógrafos e arquitetos, né? Ah, gosto Sim, da fotografia com a luz. Eu quero, o arquiteto fala, né, para o fotógrafo. Eu quero uma foto com a luz acesa. Aí o fotógrafo, muitos deles, não todos, muitos, mas é melhor com a luz apagada. Aí fica sempre aquele embate, né? Você é de que vertente? Você fotografa com luz acesa, o ambiente, né, do ambiente, você gosta, você não gosta, você prefere ou não prefere, mas você fotografa ou não? Você usa flash ou luz contínua, ou não, só luz natural? Como é que é esse processo para você? bacana. A minha fotografia ela se resume muito em fotografia com luz natural, né? Eu me apego bastante a esse viés assim. Eu não utilizo flash, não utilizo iluminação artificial Nunca. externa nunca nas minhas fotografias. E dentro dessa dinâmica, né, de fotografar durante as sessões, eu acho que isso é bem tranquilo para mim, porque eu sempre converso com os arquitetos no brief inicial, antes de começar a sessão, explico como é que funciona um pouco do meu trabalho, para quem já está mais acostumado, já sabe como é que funciona. E existem casos e casos, existem arquitetos que também curtem muito a fotografia do ambiente dele com a iluminação natural e muitas das vezes é algo só pontual que eles querem fazer com luz artificial. E tem arquitetos que gostam de todos os ambientes, por mais que esteja de dia, pela manhã, eles gostam que a iluminação esteja ligada para poder evidenciar e tal. Muitas das vezes nas sessões, por ser uma preferência de luz natural, eu acabo fazendo o mesmo ângulo com as duas imagens, né, luz natural e luz artificial, é, também, para que se possa ter esse poder de escolha do arquiteto, né, no momento de selecionar as imagens. Aí você às Mas vezes eu seleciona, você faz a mesma imagem duas vezes e isso, aí deixa para o isso, fotógrafo, bom, para o exato, arquiteto escolher. arquiteto. Eu seto um ângulo que eu acho que é conveniente, que é legal para o projeto, e aí a foto fica bacana com luz natural e eu fui complemento ela com a luz artificial, porque aí eu consigo fazer eu consigo fazer o dois em um, né? Eu não faço uma sessão toda com luz natural e depois eu volto tentando encontrar os mesmos ângulos, que a gente sabe que às vezes é muito difícil porque é uma questão de ajuste de tripé, de composição de mobiliário. Então eu acabo fazendo isso já de antemão, já pensando nessa possibilidade dos arquitetos selecionarem, né? E eu já ouvi falar também que alguns fotógrafos eles cobram uma taxa extra para poder fazer tipo assim, a luz apagada, a luz acesa, né? Você tem isso ou não? Você entende que isso faz parte do processo da fotografia quando a Eu acho que isso pessoa. já é bem, bem dinâmico assim do processo durante a sessão, sabe? Eu acho que não tem nenhum custo extra que eu adicione nesse sentido, não, porque acaba sendo bem dinâmico, né? É bem tranquilo. Muitas das vezes os arquitetos já compreendem que vai ser nesse formato, então todo mundo já fica meio que preparado ali. Eu fotografei, ele já me auxilia ligando tudo, a gente clica novamente, faz a foto e parte para a próxima imagem que a gente vai construir. Tá. E você que não usa muito, eu tenho umas dúvidas assim, né? Dúvidas mesmo, né? Porque, por exemplo, você falou que você gosta de imunizar as fotos, né? E de inserir a pessoa ali, não só como escala, mas como, pelo que eu entendi, usando o espaço de alguma forma, né? Isso. E você não usa flash, nem luz contínua, só luz natural. Como é que você faz isso, por exemplo, quando o ambiente é mais escuro, né? Ou então um contraluz? É, Como é que você lida com essa situação, né, de ter que fotografar uma pessoa, né? E aí eu tô falando do congelado, né? Não tô falando daquele de baixa exposição e tal, mas em alta exposição, né? Ou seja, você vai estar com menos, você está já num ambiente escuro, onde sua câmera já está configurada para um modo mais escuro, né? E Sim. aí, como é que você lida com essas questões, né? Por exemplo, de fotografar uma pessoa num ambiente mais escuro, sem usar flash ou luz contínua. E também uma coisa é essa coisa do contraluz, né? Às vezes você está num apartamento que só tem uma luz unidirecional vindo da varanda, né? Isso é muito, 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 acontece muito hoje em dia, Comum. Sim. comum. Só que você tem que fotografar contra ela também, né? Nem sempre dá para fotografar só com ela a seu favor, né? Então, como é que Isso. você lida com isso? Bom, eu lido de uma forma muito tranquila, como eu pontuei, essa humanização que eu costumo inserir nas fotografias vai muito de feeling também, de um ambiente específico.
Não necessariamente eu coloco essas humanizações. Já me aconteceu de ter construir imagens no contraluz com pessoas, mas não são raras as vezes que isso acontece, né? Eu acabo tendo um feeling muito de time assim no momento de algum ângulo que eu gostei e aí depois eu penso em construir imagem que eu quero inserir uma pessoa. E aí eu trato isso com as técnicas que a gente tem, né, de HDR, né, que a gente consegue utilizar, o Bracketing também. E eu tento ao máximo me dedicar para resolver essa fotografia com a melhor luz possível que eu consiga encontrar ali para setar na câmera. E claro que existem os pontos, né? Muitas vezes a gente faz uma foto com subexposição para poder recuperar na edição. Acho que é um complemento, né? Eu tento ao máximo resolver minha fotografia no momento da sessão, sem pensar muito em edição. Só que existem casos e casos. Existem casos que a gente constrói a foto que a gente fala, poxa, eu vou adicionar esse personagem aqui na cena, já pensando no crop, já pensando que aquele tá escuro, mas eu consigo recuperar isso em edição. Então é meio que um jogo de cintura ali para poder construir já pensando como vai ser o resultado final da foto, sabe? Então você usa mesmo, tipo, nesses casos, HDR e Bracketing, né, que você falou, né? Isso, exato. E isso dá um trabalhinho a mais, né, na edição. A gente gasta um pouquinho mais de tempo na edição, mas quando se é algo bem direcionado para poder fazer, a gente consegue um resultado bacana. Eu confesso pra você que eu no início não sabia usar flash, né? Mas com o tempo, hoje em dia, eu sempre tenho um flashzinho ali, um speedlight mesmo, assim, Sim, básico, sim, para poder fazer, principalmente quando é inserido, né? Pessoas e contraluz, porque é, ajuda muito, assim, na edição, né? Tipo, a sim, economia economiza um tempo de edição absurdo. acredito. Mas, mas, mas E, cada um tem sua forma, né, de fazer, né? e, e muitas das vezes, essa construção dessa imagem, que às vezes é até num contraluz, já me aconteceu de ser algo até um pouco mais poético, de ser só uma silhueta da pessoa, porque tem um pôr do sol Sim. legal, sabe? E aí você tem você consegue construir uma foto um pouco mais artística do que literalmente uma foto só técnica, né? Que você precisa de todas as informações. É porque eu sempre fico pensando assim, velho, tipo, vai que eu chego lá, né, e aí a arquiteta quer uma foto naquele lugar que, tipo assim, não é o Sim, lugar mais propício. propício, né, para você fotografar. Então, tipo, aí eu sempre fico assim, eu gosto de ter uma solução, sabe? Uma solução que eu possa fazer, por exemplo, vai, sei lá, nessa sua proposta, né, por exemplo, digamos que fazer a silhueta e tal, beleza, a gente vai lá, faz a silhueta. Mas a arquiteta fala, não, mas eu quero eu para aqui posado olhando para a câmera de frente. Acontece, tipo, tem arquiteto que às vezes sabe o que Sim, quer e não tem quem convença do contrário, né? sim, sim. Já me Aí, aconteceu. mesmo às vezes achando que não, tipo assim, que aquela foto não vai ser uma foto legal, não vai ser uma foto, não vai ser a melhor foto dali, mas eu prefiro fazer porque, enfim, eu mantenho ali o cliente satisfeito, né? Eu não gosto de chegar e não ter uma solução para um pedido do cliente. Acontece também, mas eu tento Sim, evitar, né? Aí eu fico pensando nisso, sabe? Quando as pessoas falam assim, não usa flash ou luz contínua ou qualquer coisa do tipo para auxiliar numa situação dessa. Eu fico pensando, velho, como é que lida, né? Por isso que eu faço essa pergunta, assim. Como é que lida com isso, né? sim. Acaba sendo quando acontece se ter um ângulo que exija bastante de luz, né? Principalmente no contraluz, a gente precisa se dedicar ao máximo para poder resolver na hora. Como eu não uso flash, eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho, né? Que é o meu natural e um pouco de expertise, de técnica ali. Muitas das vezes é fazer duas imagens e depois trazer uma manipulação no Photoshop para poder unificar isso. Mas a gente consegue fazer. É porque, mesmo usando flash, às vezes você precisa fazer, né? A manipulação. Sim, Porque às vezes o sim, flash, para fotografar, para a pessoa cair bem na pessoa, né? E não estourar em nenhum lugar, às vezes o lugar apertado, aí vaza um pouco do flash para cima e tal. Aí você precisa fazer aquela outra foto, tipo, o que você faz é com a foto sem flash, sem nada, né? Só com luz natural. sim, E aí sobrepor e apagar, enfim e ir apagando, mas pô, eu acho massa quando sai certinho, sabe? Eu boto o flash resolve tudo, e aí eu falo, já resolve ali na hora, já, menos, já foi. menos um HDR no final. É Eu, importante.
É isso aí, com o tempo a gente vai pegando experiência, já sabe como é que resolve, então acaba sendo prático ao longo do tempo também, para resolver. É, no início bem complicado, mas é bem difícil, sim. Para mim foi, pelo menos para mim, né? Mas Sim. depois vale a pena. Mas voltando aqui, velho. E aí você tem 4 anos de fotografando, né? Você chegou a fazer alguns cursos, você comentou. Você fez cursos também de edição ou é uma coisa mais você foi aprendendo na necessidade? Como é que foi? Como é que foi essa situação para você? Bacana. Eu tive sim alguns cursos que eu consegui E indica alguns que você tenha feito, inclusive aqui pro pessoal? me inserir. Não, não foram cursos extensos, foram cursos um pouco mais curtos, né? Mas que foram assim, se você vai com a mente aberta, você consegue adquirir muita informação. Eu participei do curso de dois fotógrafos que foram bem interessantes assim para mim, que me agregou bastante. Um foi com o Manuel Sá, né, sobre história da fotografia de arquitetura, e ele conseguiu explorar bastante coisa assim e tal, conseguiu compartilhar muita coisa, que era novidade para mim, que eu consegui agregar muito à minha referência fotográfica. E outros dois cursos, na verdade, não são dois, são três, né? Foram cursos curtos com o Leonardo Finotti e com o Tuca Rinés, né? Que eles são duas referências assim que eu tenho há bastante tempo, mesmo antes de fotografar arquitetura, eu já acompanhava um pouco do trabalho deles e eu gostava bastante. E aí, quando saiu a oportunidade de compartilhamento de cursos deles, né, que foram cursos curtos até, inclusive, mas que assim, me ajudaram muito a explorar o olhar, para expandir, sabe? Para ter uma leitura de como é que eles constroem as fotografias dele, como é que eles pensam, e foi muito agregador para mim. Confesso que não tive cursos extensos de fotografia nem de edição, foi muito assim na força de vontade também, assim, na curiosidade também, sabe? Em observar muito a comunicação de vídeos, né, de fotógrafos, não só de arquitetura, mas de outros nichos também. E depois da minha inserção do Conafarc, né, eu consegui aprender muito também com as dicas que o pessoal compartilhava nos grupos de WhatsApp, né? Muitas das vezes solta lá uma dica lá que acaba virando um tutorial para todo mundo no grupo e aí a gente salva e aí já aplica isso no nosso método de trabalho. Então foi muito assim, foi muito da curiosidade também. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender e para mim foi muito facilitador porque era uma força de vontade que eu tinha, né, de poder aprimorar. E até hoje também eu ainda paro e vejo. Hoje eu já consumo um pouco mais de conteúdo gringo, assim, que aleatório que aparece para mim de fotografia de arquitetura e vídeo de arquitetura, umas coisas assim, que acaba virando referência, que eu paro, faço as anotações do que eu consigo perceber e acaba se tornando uma referência futura para algo que eu vou fazer, sabe? Esse conteúdo gringo que você costuma consumir hoje em dia é através do quê? Do YouTube, do Instagram? Acaba não sendo uma pessoa específica, acaba aparecendo no feed de rolagem aleatória do YouTube mesmo, por ser uma frequência de temas que você costuma pesquisar. Mas tem alguns fotógrafos assim que aparecem que a gente acaba vendo um vídeo legal, interessante. Muitos é um tutorial de Lightroom, muitas das vezes eles em uma sessão explicando alguma coisa de composição de imagem, de ajuste de câmera, assim, que a gente acaba prestando atenção e aprendendo um pouquinho também. Bacana ali. E na hora que você edita, né, que você, é, apesar de ter feito cursos, né, muito da curiosidade, tá? O que que você gosta de priorizar na hora da edição, né? Você um efeito mais natural, como é comum na arquitetura, Sim, você é, tenta fazer um efeito mais diferente, né? Paulo e Renato, por exemplo, falaram, né, como eles vieram da moda e aí a referência deles é uma estética um pouco mais diferente, que inclusive isso foi uma questão no início ali para alguns arquitetos, eles foram ajustando, né? Mas que eles tentam manter, né, essa linha, mas uma coisa meio mais cinematográfica na palavra deles, né? E você, como é que você enxerga isso, né? Como é que você tem uma linha de edição no qual você tenta, né, construir seu trabalho para que as pessoas, né, uma assinatura mesmo, para que as pessoas identifiquem isso de alguma forma. legal. E Eu que acho que se assim, sim, como, né? Como que é sim, essa eu linha? acho que o tema de edição na fotografia de arquitetura
vai muito do que é o seu estilo fotográfico, sabe? Como você gosta de demonstrar. Tem pessoas que têm um estilo fotográfico um pouco mais limpo, tem fotógrafos que têm um estilo fotográfico um pouco mais informativo, né? Isso se realça até em cores das imagens e tudo mais, sabe? Eu confesso que sou bem simples, assim, sou bem dinâmico, assim, na minha, tanto na minha fotografia quanto no meu processo de edição, até porque eu gosto muito de respeitar as cores e os materiais do que se é fotografado. Então eu não peso muito a mão em edição. Eu tento deixar, assim, o que eu mais priorizo na minha edição, muitas das vezes, quando eu não consigo resolver na fotografia no momento, é deixar uma imagem mais limpa possível, sabe? Esteticamente. É, Você faz muitas então, remoções de coisas, por exemplo, sei lá, exemplo, né? Eu sei que alguns fotógrafos removem muito tomadas, enfim. Você faz uma sim. interferência grande na edição também? Quando você fala assim, né? É mais limpo, né? E isso, muitas das vezes, quando isso acontece, essas remoções de tomada, de câmera ou de algum item, alguma fiação, é muito no feeling também de como eu lido com o arquiteto na sessão, né? Muitas das vezes eu explico a fotografia que eu estou fazendo e falo assim, ó, essa fotografia tem um grande potencial e talvez como a imagem final, a gente precise remover isso aqui, tirar isso aqui, deixar um pouco mais limpo, porque aí a informação volta a ser para a arquitetura geral, ou para interiores do projeto, ou para o próprio mobiliário que você especificou, que muitas vezes uma tomada tipo, toma muita atenção, sabe? Numa parede que é lisa ali, ou é um painel liso, e você tem a informação que pode ser desnecessária na imagem, né? Apesar de no projeto ser muito importante. Mas a minha fotografia e a minha edição ela é bem simples, assim, ela é bem limpa, sabe? Ela é bem natural também, eu gosto de seguir um viés natural. Por isso, a questão da iluminação natural sempre ser uma prioridade na minha fotografia também. E aí eu crio uma identidade a partir disso, assim, sabe? Uhum. Beleza. Ale, a gente já está já se caminhando aí para a parte final do nosso episódio de hoje. E aí eu queria entrar numa questão que você me comentou aqui antes, né? Que você vai estar fazendo duas coisas novas assim na sua carreira que você ainda não fez, né? Que Isso, vai estar dando, parece que uma palestra aí, né, na Faculdade de Arquitetura sobre fotografia e também está lançando um curso agora, né? Que vai isso. ser em julho, parece. Me Isso. conta um pouco sobre Eu vou isso. ter essa oportunidade dessa palestra para estudantes de arquitetura agora no dia 16 de maio, no sábado, no Casarão Froz da Moto, que foi restaurado aqui e hoje ele é aberto ao público para eventos e tudo mais e para visitas. Então vai ser um espaço bem legal que eu pude conhecer. Vai ser um papo super bacana para poder mencionar como foi, né, a minha trajetória tanto acadêmica e como a fotografia me auxiliou no desenvolvimento e no meu aprimoramento visual, técnico, dentro da faculdade e também como fotógrafo de arquitetura, né? E aí eu vou falar um pouco, vou compartilhar alguns projetos e o porquê e o motivo de como construir aquelas imagens, que é uma forma como eu gosto de demonstrar isso também. E aí, como novidade, pela primeira vez, que é algo que até muitos escritórios e acaba que alguns jovens arquitetos também me pedem e perguntam se eu não aplico. Ah, você faz curso, você aplica Photoshop, você aplica workshop, você aplica mentorias e tudo mais. E aí eu acho que depois desse período, assim, eu acho que com tanto conhecimento agregado, acho que chega o momento de poder compartilhar isso também, depois de muitas pessoas pedirem também, perguntarem. E aí eu achei como uma oportunidade propícia que eu vou estar anunciando meu curso, meu primeiro curso, na minha primeira turma agora no dia 16 de maio. E aí eu vou fazer uma aula inaugural também no dia 20, uma aula aberta para todo mundo poder conhecer como é que vai ser a metodologia do curso, todo o escopo e tal. E aí, pensando também, né, nessa logística de que a gente está se aproximando do mês de junho, que vai ser bem quente, tanto só como Copa do Mundo, como algumas festividades tradicionais daqui da nossa região, acaba que fica meio que inviável para todo mundo ter tempo, enfim, ter investimento para isso. Mas pense no lançamento agora em maio para início no mês de julho. E Vai ser aí, online, vai ser presencial? isso, vão ser 4 encontros, vão ser 4 encontros mensais, né? Online. É, online, 3 remotos e um com uma saída fotográfica, né? Hum, legal. Aí a intenção é pessoas que estão, tipo, interessados e iniciando, né? E são público arquitetos e estudantes de Arquiteto mesmo. arquitetura que interessem.
Acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Legal, velho. E vem cá, velho, pra gente finalizar, né, agora o nosso episódio de hoje. O que que você indicaria, né? Eu tenho duas coisas que eu vou te perguntar, né? Um é qual é a sugestão que você daria, né, para uma pessoa que está começando hoje, está interessada em começar nesse meio, né, da fotografia de arquitetura. Qual é a dica que você daria para essa pessoa? Eu acho que a dica que eu daria era compreender as suas referências, o que você é, né, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ler, o que você gosta de consumir, né, enquanto é, viagem, enquanto música, enquanto leitura, para que isso possa se traduzir no seu modo de externalizar a sua criatividade, né? Eu gosto muito de consumir pintura, eu gosto muito de, quando possível, visitar museus e acho que isso se reflete um pouco de como eu gosto de mostrar o meu olhar, né? De ser algo que seja realmente é, algo confortável para o observador e que, de uma certa forma, até intrigue também, né? Fazer ele pensar um pouquinho. Então, eu acho que a melhor dica é ser você, é acreditar se realmente é algo que você gosta de externalizar como arte, a fotografia, que isso se encaminha para algo bem natural e bem único, assim, sabe? É uma construção de identidade quando você decide, né, explorar a fotografia, você primeiro aprende o que todo mundo aprende, que é o básico, e depois você começa a nortear o que você produz nas suas referências, né? Então, e aí quando você chega nesse espaço, nesse parâmetro de conhecimento e de prática, aí você começa a nortear, poxa, eu acho que minha fotografia tem um DNA um pouco mais para esse lado, eu gosto mais de demonstrar isso, eu percebo que ela funciona mais assim, sabe? Eu gosto e as pessoas gostam também de como eu compartilho, então eu acho que o principal é ser você, é se dedicar bastante também, porque é uma arte, né? Você precisa estar sempre aprendendo, estudando, se dedicando, e o seu olhar se desenvolve, assim, você acaba tendo um olhar muito bonito, assim, para fotografia quando você realmente para e se torna sensível para aprender, né? E evoluir naquilo. Bacana. E a segunda pergunta que eu ia fazer para você qual- escolher um fotógrafo, né, que você tem como referência, assim, que para você é top e que você usa ele como referência no seu trabalho, né? Perfeito. Eu acho que eu não poderia dizer outro nome que eu acho que é conhecido por todo mundo, que é o Fernando Guerra. Para mim, o olhar dele e o formato como ele constrói as imagens, ele exibe os projetos é muito único. E foi um cara que eu sempre admirei, assim, acaba que ele é bem acessível até, a gente acaba conversando, né, brevemente, muitas das vezes quando ele publica algo a gente vai elogiar, ele é bem aberto, assim, ao público, né, de rede social, e aí você acaba se aproximando um pouco dessa sua referência, né, O é que que um você cara, gosta assim, especificamente assim no trabalho dele? Porque eu pergunto isso assim porque obviamente conheço, né? Hoje há muitos anos ele é um dos principais fotógrafos de arquitetura do mundo, né? sim, Mas também eu conversando com outros fotógrafos não é uma pessoa, não é uma fotografia tão unânime, né? Quanto pode isso, parecer. Existem algumas pessoas que têm algumas críticas no sentido de não dizendo que é ruim, óbvio, mas assim, né? Que vai de modelo mesmo, né? De referência mesmo, né? Então, sim. alguns gostam mais, outros gostam menos, mas o que que te chama a atenção na fotografia dele? Eu, eu acho que o que mais me chama a atenção é a ousadia que ele tem de muitas das vezes mostrar o simples, sabe? Muitas das vezes é uma fotografia que é, é um espaço comum, mas que se torna extraordinário pela ousadia que ele teve de poder colocar uma sensibilidade, de colocar um elemento, ou de buscar um ângulo, né, que não é comum, né, muitas das vezes. E aí acaba se tornando uma fotografia que lhe prende, que faz você pensar. É um tipo de fotografia que eu gosto muito de estudar e passar horas assim, visualizando, porque realmente me prende, sabe? Então, assim, a ousadia que ele tem de compartilhar as fotografias dele, de produzir as fotografias dele, assim, são muito incríveis, assim, sabe? Ele brinca muito com sensibilidade, ele brinca muito com os elementos naturais de um projeto, ele brinca muito com os ângulos, né? Brincar no sentido bom, né? Assim, Explorar.
favorável isso. Então, assim, é uma fotografia que eu admiro muito, que foi minha referência e vai continuar sendo assim por um bom tempo, porque é um olhar fantástico, assim, que eu admiro bastante. Bacana, Ale. Ale, você queria falar alguma última coisa aí antes de a gente finalizar? Bom, eu queria agradecer a oportunidade do espaço. Eu, dentro de tantos fotógrafos que tem no Conafarc, receber o convite, né? No meio de tantas referências que eu tenho, para mim é muito importante, para mim é muito legal, muito vantajoso. Eu sou um arquiteto e um fotógrafo muito jovem, então assim, eu tenho muito a aprender e poder estar dialogando e batendo um papo aqui, compartilhando um pouco do que eu sei, né, nesse curto espaço de tempo que eu atuo, para mim é muito gratificante, a gente acaba aprendendo bastante também. E para mim foi fantástico poder dividir esse espaço com você e trocar esse papo. Foi muito enriquecedor mesmo. E para quem não sabe, diga aí seu arroba para que o pessoal poder começar a seguir lá e acompanhar mais de perto o seu trabalho. Massa. Eu me encontro no Instagram como Ale Fotoark, e aí tem um compartilhamento dos projetos que eu fotografo. Tem o meu site também, que muitas das vezes é uma extensão maior de imagens dos projetos que eu divulgo no Instagram, que eu gosto bastante de alimentar também, e ser bem rígido assim, esteticamente no que eu compartilho. Então eu me encontro nessas redes sociais. Espero que vocês possam curtir o trabalho que eu desenvolvo e que possa ter uma troca também. Bacana, Ale, bacana. Obrigado você, viu, por topar aqui estar com a gente. É um projeto que ainda está iniciando, mas que a gente acha que é um grande player de divulgação mesmo, né, dos fotógrafos, dos associados e também de criação de comunidade, né, que a gente possa. É mais um local para a gente trocar, né, para a gente ouvir a experiência do outro. Independente do tempo, todo mundo tem sua experiência que é válida, né? Então, Sim, obrigado por ter topado aí com a gente participar hoje. E para quem ainda não segue o Conafarc, né? Segue aqui no Spotify, segue no YouTube, né? A gente está no YouTube também, no Conafarc, e no Instagram, @Conafarc. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.